Ô, Bruna, você estava comentando, a gente estava falando agora dos gatilhos, né, que a pessoa pode ter ao longo do dia. Eu acho que é importante ressaltar que, às vezes, a pessoa tem um hábito alimentar disfuncional de, por exemplo, comer doces depois do almoço. E acho que é importante a pessoa entender que a pessoa pode ter feito uma espécie de empilhamento de hábitos, né? Então ela vai almoçar, é um hábito dela, ela almoça, sei lá, meio-dia, pelo menos aqui no Brasil, mais ou menos isso. E ela, com repetição, o cérebro dela associou o final do almoço com o momento de comer um doce. Você vê isso muito na clínica, porque foi até uma das perguntas que me mandaram muito, essa questão do craving, né? Qual que é o termo para isso? Uma fissura. Da fissura por comer doce depois do almoço. Eu não vejo algo como algo ruim. É que tudo depende, né? Então a gente tá lidando com que quantidade de doce, né? Então é importante a gente entender que a pessoa não precisa necessariamente não ter esse hábito. Ela pode continuar com esse hábito de uma forma controlada, quantitativamente falando, né? Certo. Então, sim, ela já associou, então é um hábito, às vezes, associado ali com a refeição do almoço. Pode ser isso, essa coisa, né, de às vezes estar com amigos, então sai do almoço e vai lá, é uma forma de socializar, de prazer até, de buscar um prazer, socializar. Mas também tem uma questão que a gente chama que tem a ver com as funções executivas. Ela não tem essa coisa do desconto temporal, né? Então, o objetivo dela é tão longe e esse prazer é tão perto. Então, assim, vale mais, às vezes, o prazer momentâneo do que daqui a um ano eu vou ter o resultado que eu almejo. Então, às vezes, tem que entender um pouco de como funciona essa dinâmica. Mas eu vou falar pra ti, eu não sou dessa de ficar excluindo isso, mas tentar reorganizar para com que... Porque quando a gente trabalha de uma maneira, sabe, não necessariamente proibindo, a gente começa a pessoa, ela começa a ser mais protagonista dessas escolhas. E sem falar que se você faz, que inclusive era o próximo ponto que eu queria levantar, uma dieta do tipo restritiva de alguma maneira pode fazer, não que ela não tenha seu valor, é claro, e em certos aspectos talvez seja necessário, mas dependendo de como isso é colocado, colocando um rótulo de proibido e tudo mais, a pessoa pode criar uma experiência negativa com aquilo, né? Então, você tira abruptamente um monte de fontes de prazer, aquilo ali vai ser interpretado pelo cérebro como algo ruim. Aí vem a tal da dieta. Retirar algo que é boa, que a pessoa tem gera dor, né? Isso vale para tudo na vida. E pode valer nesse caso. A pessoa tem, digamos que ela é um momento muito especial para ela comer um docinho depois do almoço, é o momento que ela interage ali com o amigo. Prazer diário, gostosinho. E isso tem que ser levado em consideração, então, né? Na hora que você vai... A gente tá lidando, digamos, com pacientes que não estão ali numa situação aguda de internação, de que estão na UTI. Eu tô lidando com uma reestruturação cognitiva, né? Que vai influenciar no comportamento alimentar como um todo. Agora, se eu estivesse lidando com um paciente que, meu Deus, ele precisa porque ele tá ali numa internação, então eu tenho que fazer o que tem que ser feito em relação à alimentação dele. Então, ele vai consumir o que ele tem que consumir. Ele não pode consumir algum grupo alimentar, ele não pode consumir algum nutriente específico. Ok, eu vou tirar. Mas ali, nessa maneira que a gente está trabalhando, é justamente para conseguir mudar esse comportamento alimentar. Então, se eu tiro todas até então, os prazeres, né, alimentares daquele meu paciente, aí eu vejo que... Você coloca ela numa situação complicada. Mais desafiador, porque... Mais desafiador. Sabe? É muita dificuldade junta. Se junta. Então, por isso que eu digo, a gente tem que equilibrar fisicamente, né? Homeostaticamente aquele organismo, estruturar as refeições para começar a trazer o tal do equilíbrio, né? No metabolismo, nas escolhas. E aí, aos poucos, aquilo vai consolidando. Porque quando a gente tira totalmente... a pessoa todo dia comia um docinho. Aí eu tirei. A pessoa... Por exemplo, um paciente que consome 5 litros de refrigerante. Qual que é a saída? Então, assim, não tenho resposta certa. Porque na nutrição a gente já sabe que tudo depende, né? Não tem resposta certa. Mas a gente tem que entender que quando envolve uma restrição de uma maneira muito abrupta, ela tem que ter um motivo muito... né? Muito claro para a pessoa, claro. Inclusive, né? Porque quem
quem vai lutar essa batalha diariamente é a pessoa, né? Então, até porque a gente está tentando manter essa consolidação desse aprendizado. Então, eu também vou ter que ensinar a pessoa a lidar com isso. Certo. Se eu tiro totalmente todos os estímulos que, né? Aí, ok, ela sabe, às vezes, fazer um mês nessa restrição total. E aí? E aí veio uma festinha de 1 ano. E aí? Como é que ela lida com isso? Então, assim, é por isso que eu digo, a gente tem que ensinar para manter. Sim. E ensinar para manter também significa ter alguns elementos que podem desestabilizar, sabe? Às vezes a gente faz as saídas programadas, né, que a gente chama, justamente para a pessoa ela sair e voltar. Porque que seriam saídas programadas? Saída programada. Tem gente que chama de refeição lixo, mas a gente não usa essa palavra, né? Mas uma saída programada é ok, hoje eu vou jantar fora. Certo. Né? Não vou comer lá o que estava planejado, vou comer, sei lá, uma massa, vou tomar um vinho. A gente mais ou menos já pensa junto com o paciente o que vai ter, o que vai escolher. Mas é fora do que está previsto no plano, mas é uma saída programada. Tem que ser parte do plano, na verdade, tem que ser, né? Tá fora do plano nutricional, Isso. Mas tá incluído no plano comportamental. Que muitos profissionais não levam em consideração. Precisa. Né? E assim, ó, o paciente, isso aí é estratégico. Eu falo que é uma prova. É um exercício de aprender... sair e voltar. Certo. Porque sabia que tem paciente tão rígido. É tipo um ensaio, rígido. né? Fala, vamos programar aqui uma pisada na bola, rígido. Entre aspas, Sim, programada. Tipo, tem que sair e voltar. Interessante. Tem paciente que é tão rígido que não faz a saída programada. E tá errado, porque ele tem que saber sair e voltar. Porque essa rigidez, na verdade, é que ele não consegue flexibilizar muitas vezes, sabe? De reorganizar a rota. De voltar... E flexibilizar é uma grande habilidade para quem quer manter. Certo. Então, se o paciente só tá ali restringindo, muitas vezes ele não vai saber lidar depois, numa hora que não tem alguma restrição. Ele tá perdendo a oportunidade de aprender a lidar com adversidades que vão acontecer, né? Não tem como. Total. Interessante, olha só. Legal, eu não tinha pensado dessa maneira. Então, o profissional ele tem que pensar no plano nutricional. Ele tem que pensar num plano comportamental, né? Não tem como. Eu não consigo não ver isso, né? Não, sim, mas é porque, pelo que eu ouço as pessoas falando, e eventualmente até profissionais, no digital, inclusive, me parece que existe um foco enorme no aspecto nutricional, né? Come isso, que eu não como isso, ingere isso, ingere isso. Legal, mas na hora do vamos ver, né? É a pessoa ali, ela e tá ali, os alimentos... E realmente muitos alimentos, vamos dizer, pobres nutricionalmente, são muito acessíveis, são relativamente baratos. A pessoa vai ter que lidar com isso no dia a dia. É importante que a gente direcione muito bem também as escolhas dos alimentos. Então, não quer dizer que a gente só olha para o comportamento, né? Então, por exemplo, eu faço muito a estratégia de aumentar alimentos que dão saciedade. Então, aumentar o teor proteico de um plano alimentar, eu considero essencial. Aumentar a frequência... Se eu tô lidando ali com pacientes, especialmente reestruturando cognitivamente, essa coisa de ter mais refeições, para mim, é uma coisa que sedimenta muito bem esse pilar desse novo comportamento, né? Então, tem algumas questões ali alimentares, de escolha de alguns alimentos, frutas, vegetais, inclusive doces, né? Então, isso tudo... A gente tem que direcionar bem. E até essa questão de rótulos, isso é importante. O foco, ele acaba não sendo o alimento, ele acaba sendo o comportamento. Mas tem que ter esse direcionamento das escolhas alimentares. Porque, assim, às vezes o paciente, ele não tem uma visão sobre o que eu posso comer à noite, que é prático. Então, é importante que a gente também dê direcionamentos, inclusive de planejamento. Às vezes o paciente, ele não gosta de cozinhar. E aí, o que faz, né? Então, é importante que a gente tenha... E daí, o que eu vou fazer? Andrei, cozinha isso. Então, às vezes, eu tenho que ter fornecedores que né, possam dar um subsídio, entregar lá uma marmitinha para o Andrei. Ou ele, né, enfim, tu ter algum lugar para comprar, alguma opção mais que te dê saciedade, que seja nutricionalmente boa para ti. Então, a gente precisa sim entender o contexto alimentar, né? E não dá para deixar a intuição, né? Levar. Então, a gente precisa ter esse direcionamento. Mas se não trabalhar o comportamento, Andrei, eu só tô dizendo o que fazer. Não tô te explicando como, e eu não tô te ensinando
a manter. Então, eu preciso ensinar o paciente a manter o resultado. É ali que a tal da eficácia de um tratamento é a sustentação do resultado conseguido, do resultado, né?